O tema de hoje é: não se esqueça do bem que te fizeram. Atos, capítulo 15, versículo 36 a 41. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. O desentendimento entre Paulo e Barnabé, seu primeiro companheiro de viagem, aconteceu depois do Concílio de Jerusalém, uma reunião que foi marcada pela fé em Deus e compaixão pelos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo. Se você conhece a história de Paulo, deve se lembrar que após sua conversão, a caminho de Damasco, Paulo vai até Jerusalém para se encontrar com os discípulos de Jesus. Acontece que, naqueles dias, Paulo ainda era temido pelos próprios cristãos, que se lembravam apenas de como ele, sendo um judeu devoto, perseguiu os cristãos por algum tempo. Quando chegou em Jerusalém, foi Barnabé que o levou até os apóstolos e contou a eles tudo o que Paulo estava fazendo. Barnabé deu um voto de confiança a Paulo e o ajudou em um momento de tanto precisava, apesar dos erros cometidos no passado. Aqui, Barnabé queria fazer o mesmo, mas dessa vez por João, Marcos. Infelizmente, Paulo não foi tão compreensivo assim. É fato que Marcos os deixou em um dado momento de viagem anterior que fizeram juntos, mas nos parece que aqui ele desejava se unir ao grupo mais uma vez. Barnabé desejava dar um voto de confiança a Marcos, como havia dado a Paulo, mas o apóstolo dos gentios não teve a mesma compaixão que tiveram com ele. O tempo passou e o próprio Paulo reconheceu o valor de Marcos. Muitos anos depois, quando Paulo estava preso e escrevendo sua segunda carta a Timóteo, carta essa que é considerada seu último escrito, ele pede: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, segundo Timóteo 4:11. Meu irmão, não se esqueça do bem que fizeram a você e reproduza esse bem. Lembre-se do voto de confiança que já foi dado a você e em um momento tão decisivo, e não impeça que o mesmo seja feito pelo seu próximo. Paulo foi muito usado por Deus ao lado de Silas, e apesar de não sabermos muito sobre o ministério exercido por Barnabé e Marcos, Deus certamente os usou também. Mas Paulo não precisaria ter agido com tanta dureza como agiu. Tudo poderia ter sido mais leve se ele apenas reproduzisse aquilo que recebeu. Não deixe anos se passarem para só então reconhecer o valor das pessoas. Reconheça hoje mesmo. Oremos. Pai, hoje coloco minha vida diante de Ti. Peço que o Senhor sonde meu coração, minhas motivações e intenções. Me ajude, Senhor, a ser grato pelo bem que foi feito a mim no passado e a desejar e retribuir o mesmo para com os outros. Que eu tenha a mesma paciência que tiveram comigo quando eu errei e ajude os outros a se reerguerem como me ajudaram
um dia. Em nome de Jesus, amém.